Olá senhores, aqui quem fala é Ricardo Ribeiro, tá? Diretamente aqui da sede da Spram. Hoje nossa live com aulão de português, onde vão estar sendo resolvidas as questões do grupo de estudo, tá? A gente vai colocar as questões aqui no comentário. Quem não é da Spram, baixa as questões, tá? Então as questões vão estar no PDF aqui no comentário, vai ficar fixado ali no topo, tá? Então você baixa essas questões e acompanha a resolução dos exercícios, tá? São 20 questões de português, conteúdo que cai na sua prova, então é importante ter atenção, importante estudar. Pessoal que já pegou o conteúdo com antecedência, pegar o material agora, corrigir junto com a professora, ver onde errou, ver o que sabia, ver o que não sabia, ver o que pode ser melhorado, tá? Quem já está entrando na live, já compartilha essa live, convida, marca alguém para estar assistindo, estar aprendendo também, um amigo seu que está se preparando, um irmão, um primo, seja quem for que está estudando, está se preparando também, passando concurso, tá? Chama ele para assistir agora para a sua vida e vem com a gente, tá? Então quem ainda não nos segue no Facebook e no Instagram, siga lá a Spram, tá? Tanto no Facebook como no Instagram. Muito conteúdo para você que está buscando a sua aprovação, tá ok? Então, vai chegando na live, compartilha, marca alguém e a partir de agora, muita atenção para a sua vida, para de falar no WhatsApp, tá? Para de fazer o que você está fazendo, tá ok? Não vai comer agora, não vai comer, não vai no banheiro, não faz nada, desliga o Netflix e presta atenção na aula que vai contribuir com a sua vida, ok, pessoal? Vamos lá, professor, então, a partir de agora aí, ó, estou em boas mãos, boa aula para os senhores. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a professora Thaís. Eu sou professora da unidade de Santa Cruz da Spram, tá? E eu vou estar corrigindo com vocês algumas questões aí do nosso grupo de estudos, tá? Primeiramente, pessoal, a minha dica para vocês. Primeiro de tudo é ler o enunciado com atenção, tá? Você precisa primeiramente entender o que a questão está pedindo para que assim você possa responder. Muitos alunos não erram por não conhecer a questão, por não conhecer o assunto, mas erram por não entender o que a questão está pedindo de verdade. Então, minha primeira dica para vocês aí é essa. Nós temos a questão de número 1 aí, que está dizendo em qual das palavras abaixo a letra X possui, não um, mas dois fonemas. O que são fonemas mesmo? Fonemas são unidades menores de som. São os sons de cada letra que a gente pronuncia ao falar, tá, pessoal? Então aí nós temos a primeira opção, a letra A, exemplo. Então nós teremos a opção que o X tem mais de um fonema, tem dois. Na palavra exemplo, o X aí tem som de Z, pessoal. Então ele tem um só fonema, tá? Vamos analisar a opção 2, complexo. Nós temos o X aqui com valor de KS, tá? Então nós temos dois fonemas. Nós temos aqui a palavra próximo. O X nessa opção, ele tem o som de SS. Guardem a informação. Executivo. O X aqui tem som de Z e na palavra luxo, o X tem som de CH. Tá, professor, e qual a opção correta aí? A opção correta é a letra B. Complexo. Perceba que ao pronunciar o X, nós temos dois fonemas, tá? Que é o K e o S. Por que não seria a letra C e nem a letra D, já que são duas letras? Porque aqui nós temos dígrafos. Os dígrafos são o encontro de duas letras que formam apenas um som, tá? Então a nossa opção correta aí seria a letra B, complexo, tá, pessoal? Então vamos aí para a questão de número 2. A questão diz o seguinte: por que a forma verbal a leva acento ortográfico? Né? Aí a opção é a seguinte: a é por ser um monossílabo átono. O que iria ser um monossílabo átono? Monossílabo por haver uma única sílaba, correto? Não tem uma sílaba só? Beleza. Mas ele está dizendo aqui que é um monossílabo átono. Não é isso, pessoal. Ele não é átono. Percebe que ele tem um acento? Significa que essa sílaba é pronunciada com mais força, tá? Então, a opção A não é a correta. Nós temos aqui a B.
Por ser uma forma verbal? Sim, é uma forma verbal, é a do verbo haver. Mas não é por isso que ele leva a sério, tá? Por ser uma palavra sem valor semântico, pelo contrário, tem valor semântico sim, ele tem um sentido sim. Ou por ser um monossílabo tônico terminado em A. Aqui é a nossa resposta. Então a opção aí seria a letra D, o verbo haver, né? A forma verbal a leva acento por ser um monossílabo tônico terminado em A, tá, pessoal? E a opção é a vogal A possui timbre aberto. Não, a regra não é essa. A regra diz que os monossílabos tônicos terminados em A serão acentuados, tá? Então a gente não vai conseguir colocar para vocês aqui todas as questões, até porque levaria muito tempo, mas vocês podem acompanhar aí, porque elas estão no início dos comentários. Agora vamos para a opção de para a questão de número 3, que diz assim, ó, assinale a opção em que todas as palavras se acentuam pela mesma regra, tá? Não quer dizer que todas são acentuadas, mas ele quer a opção que todas são acentuadas pela mesma regra, tá? Então nós temos a opção A, as palavras ananás, pajé e só. Então vamos analisar essa opção. Ananás tem acento na última sílaba. Então uma palavra oxítona, quando a última sílaba é acentuada. Nós temos a palavra pajé. Ela é acentuada, tá? Na última sílaba, também oxítona. E nós temos a palavra só, também acentuada, é um monossílabo, tá? Mas aí, ó, nós temos duas oxítonas, que são ananás e pajé, tá? São oxítonas terminadas em A e E, por isso elas são acentuadas. Já a palavra só, ela não é acentuada por ser uma oxítona, e sim por ser um monossílabo tônico, tá? Então elas não são acentuadas pela mesma regra, você já descartaria essa opção. Na opção B, nós temos aí fórceps, árvore e péssimo, tá? Vamos analisar aí as opções. Fórceps, ela recebe acento por ser uma paroxítona terminada em PS, tá? E nós temos a palavra árvore e péssimo, que são palavras proparoxítonas. Elas são acentuadas na antepenúltima sílaba, tá, pessoal? Então percebe que árvore e péssimo são proparoxítonos e fórceps paroxítonos. Então não, elas não são acentuadas pela mesma regra. Então essa não é a nossa opção. Nós temos aí a opção C, que diz que temos as palavras toró, Piauí e café. Então vamos analisar toró e café, tá? Elas são oxítonas terminadas em O e E. Já a palavra Piauí é um ditongo, tá? I e U. E quando os ditongos que tem o I e o U no final da palavra, elas serão acentuadas, tá, pessoal? Então não, elas não são acentuadas pela mesma regra. Temos aí a opção D, tá bom, pessoal? A opção D, todas elas são acentuadas devido à presença de I tônico que formam hiatos. O que são hiatos? São duas vogais, tá, numa palavra juntas, porém que pertencem a sílabas diferentes. Todas as palavras da opção D, elas são palavras que possuem hiatos terminados em I ou U, logo elas são acentuadas pela mesma regra. Por isso a nossa opção correta é a letra D. Não seria a letra E porque réu, pó e má também não são acentuadas pela mesma regra. Pó e má são monossílabos tônicos e réu recebe acento por ser um ditongo aberto terminado em E-U. Beleza, pessoal? Então, questão 3, a opção aí é a letra D. Todas elas são acentuadas pela mesma regra, tá? Na questão de número 4, tá pedindo aí a classificação, né? Classifique a colocação pronominal das seguintes frases, em próclise, mesóclise e ênclise. O que é isso? A colocação
verbo, tá? Vai ser uma próclise, gente, quando o pronome ele for colocado antes do verbo. Vai ser uma ênclise quando o pronome átono for colocado depois do verbo. E uma mesóclise quando o pronome for colocado no meio do verbo, tá? Então você vai classificar cada uma dessas orações de acordo com essa nomenclatura, tá? Então a opção A aí tá assim, ó. Meu irmão não me ajudou a arrumar o quarto. Primeiro vamos identificar o verbo e o pronome. O pronome aí é o me e o verbo ajudou. Percebe que o verbo, ele tá, percebe que o pronome ele tá antes do verbo? Então logo aí nós temos uma próclise. Então a resposta da letra A, próclise. Letra B, viram-no na rua e atravessaram. Acredita? Tá, perdão. Viram-nos na rua e atravessaram. Acredita? Então vamos identificar primeiro o verbo aí. Viram, tá? Do verbo ver. E o pronome é nos. O pronome colocado depois do verbo ênclise, tá? Então aí a resposta da opção B é ênclise. Na C, nós temos a seguinte oração. Os meus pais já te deram os parabéns? Vamos identificar o verbo aí dessa questão. O pronome aí é o ter e o verbo deram, tá? Percebe que o pronome ele está antes do verbo? Então, nesse caso aí, pessoal, ocorre uma próclise, tá? Na D, na opção D, tá? Nós temos a oração. A Mariana chamou-a de chata, tá? Então, identificando o verbo, chamou e o pronome a. O pronome está depois do verbo, logo nós temos uma ênclise, tá? Então, resposta da D, ênclise. Na letra E, nós temos a seguinte oração. Tratar-me-ão com mais respeito a partir de hoje. Vamos identificar o verbo. Tratar, tá? E o pronome me. E o ão está indicando aí a desinência modo temporal. Com isso, nós temos o verbo tratar e o pronome me depois do verbo, tá? No meio dele, pessoal. Então, nesse caso aí, nós temos uma mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, tá? Então, a resposta da letra E, mesóclise, tá? Então, pessoal, vamos agora para a opção de número 5. Qualquer dúvida, vocês podem ir deixando aí, que a gente vai respondendo ao longo dessa live, tá? Na questão de número 5, nós temos a seguinte questão. Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue corretamente um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai preencher essa lacuna aí com uma dessas palavras em parênteses. Lembrando, pessoal, que essas palavras aí, elas são chamadas de palavras homônimas homófonas. O que quer dizer isso, professora? As homônimas homófonas são palavras que têm o mesmo som, tá? A gente pronuncia da mesma maneira, porém elas se escrevem diferente, elas têm grafia diferente e também sentido diferente, tá? Então, na letra A, nós temos aí o atacante aproveitou a jogada distraída e deu o no adversário. Qual seria aí a palavra que preenche corretamente essa lacuna, tá? Seria cheque com X, pessoal. Por quê? O cheque com X significa lance do jogo, significa também ameaça, tá? Pode significar lance do jogo ou ameaça. Perdão, e já o cheque com CH, ele significa, ele é aquele papelzinho, lembra? Pagamento com cheque, tá? Ele é uma forma de pagamento. Então, nessa opção, o que se encaixa perfeitamente é o cheque com X, tá, pessoal? Então, a letra A, você vai preencher corretamente com X. Na letra B, nós temos assim, ó. O visitante pôs, temos a lacuna, no cavalo,
despediu-se de todos e seguiu a viagem. Então nós temos entre parênteses cela com C e cela com S, tá? Cela com C, pessoal, equivale a um quarto pequeno. Pode ser cela de uma penitenciária, cela, e a cela com S significa a cela que a gente coloca no cavalo, no pônei, tá? Então vamos analisar a questão. O visitante pôs a cela com S no cavalo. O visitante pôs a cela no cavalo e despediu-se de todos e seguiu a viagem, tá? Então a opção correta aí é cela com S. A letra C nós temos: no presídio, todos os ocupantes foram trocados de cela com C, que equivale a esse quarto pequeno na penitenciária, beleza? Então nós temos também a letra D, que diz assim, ó: o filme a que assisti pertence a das 10. Então nós temos 3 opções aí: seção com C cedilha. A seção com C cedilha, ela significa repartição. Por exemplo, seção de limpeza, tá? Seção de beleza, significa setor de algo, tá? Seção com SS, ela significa espaço de tempo, tá? Então pode ser um espetáculo de teatro, pode ser uma sessão de cinema. E a seção com C e SS equivale ao verbo ceder, tá? Então a opção que melhor preenche essa lacuna aí seria a seção com SS, tá? Então o filme a que assisti pertence à seção das 10, beleza? Então vamos agora para a questão de número 6. Assinale a única alternativa que possui a figura de linguagem conhecida como metáfora, tá? Então a metáfora, gente, é uma figura de linguagem que ela contém uma comparação, porém ela não utiliza a conjunção como, tá? Aí nós temos a opção A, que diz assim: correu feito louco para não perder o ônibus. Nós temos a B, sua pele é um pêssego. Nós temos a C, cabelos tão escuros como a asa da graúna. E nós temos a D, era delicada como uma flor. A opção correta aí é a letra B, onde nós temos uma metáfora, né, uma comparação sem a conjunção como, porque ela é uma comparação onde a conjunção ela está implícita, tá? Todas as outras opções elas são comparação mesmo, porque a comparação está explícita pela conjunção como e na letra A pelo feito, tá? Então a nossa opção correta seria letra B, sua pele é um pêssego, tá, pessoal? Vamos agora para a questão de número 7. A questão 7 diz o seguinte: qual a função da linguagem centrada predominantemente no emissor, que revela sua emoção, sua opinião, tá? Quem é o emissor aí? O emissor é quem emite a mensagem, tá? Seja uma pessoa, seja uma empresa, é quem emite a mensagem, tá? A questão quer saber qual é a função que ela está centrada, que o foco dela é no emissor, tá? Logo, a resposta correta para essa questão é a função emotiva ou expressiva. Por quê? A função emotiva, ela se preocupa em expressar as emoções aí do seu emissor, sua opinião, seu pensamento, tá, pessoal? Então, resposta correta, função emotiva ou expressiva. Na 8, temos uma questão parecida, mas ele quer qual a função da linguagem centrada predominantemente no receptor, ou seja, em quem está recebendo a mensagem transmitida, tá? Então, nessa questão, a opção correta seria a função conativa ou apelativa, tá? Onde o foco é o receptor, tá? E o objetivo, gente, dessa função é persuadir o receptor, tá?
tá? É muito usada em propagandas, publicidades, também em discursos políticos, tá? Então a função da linguagem correta aí seria conativa ou apelativa, tá? Aí continuando aí falando de função da linguagem, a questão de número 9 tá pedindo pra gente encontrar a opção incorreta, tá, pessoal? Quanto aos elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação, professora? É o canal, a mensagem, o código, o emissor, o receptor e o contexto, tá? São os elementos da comunicação. Aí a opção A tá assim: o canal é o meio pelo qual a mensagem circula. Essa questão tá correta, o canal é isso, tá, pessoal? Então a letra B, mensagem, é o conjunto significativo de ideia, um texto. Também, essa opção está correta, ela dá a definição do que é o canal da comunicação. Na C, nós temos código, ele está dizendo que o código é o contexto, a situação e os objetos reais ou fictícios a que a mensagem remete. Não, pessoal, não é isso. Aí está a nossa opção incorreta, tá? Então a opção C é a resposta correta. Por quê? O código, na verdade, ele é constituído por elementos comuns, tanto do emissor quanto do receptor. Um exemplo disso seria a língua portuguesa que eu estou usando agora. Era de conhecimento meu, que estou emitindo essa live para vocês, e de conhecimento de vocês que estão recebendo essa live, tá? Então a opção em que está incorreta o uso dos elementos da comunicação, né? A definição desse elemento é a C, porque o emissor é a pessoa ou grupo de pessoas que emite a mensagem e o receptor, pessoa ou grupo de pessoas que recebe a mensagem, tá? Então a opção C seria a resposta correta para a questão 9. Na número 10, está pedindo assim: separe em colunas o sujeito e o predicado de cada oração, tá? O que é sujeito? Só para a gente lembrar, sujeito é um termo pelo qual a gente diz alguma coisa, a gente informa algo, tá? Já o predicado é tudo que se informa sobre o sujeito, incluindo o verbo, tá, pessoal? Então uma forma fácil de vocês identificarem o sujeito é, por exemplo, vocês fazendo duas perguntinhas: quem é? Ou o que é? Tá? Então vamos à letra A. Diz assim, ó: a festa acabou muito cedo. Aí a gente faz a pergunta: o que acabou muito cedo? Logo a gente vai descobrir o nosso sujeito, a festa. Então nós temos aí a festa, sujeito, e acabou muito cedo, predicado, tá? Na letra B, nós temos: as crianças divertem-se nos aniversários. Tá, mas quem divertem-se nos aniversários? As crianças. Então nós temos o nosso sujeito, as crianças, e divertem-se nos aniversários, predicado, tá? Na letra C, foi inesperada aquela revelação. Tá, mas o que foi inesperada? Aquela revelação. Nesse caso, a ordem do sujeito e do predicado, ela tá inversa. O sujeito, ela tá no finalzinho dessa oração, tá? Então, aquela revelação, sujeito, e foi inesperada, predicado. Letra D, alguns presentes eram repetidos. A gente faz a perguntinha: o que eram repetidos? Alguns presentes. Alguns presentes, sujeito, eram repetidos, predicado. Letra E, foi simpático o médico do pronto-socorro. Quem foi simpático? O médico do pronto-socorro. O médico, sujeito, foi simpático, o médico do pronto-socorro, sujeito, e foi simpático, predicado. Tá, pessoal? Então a gente vai dar uma pausa rapidinho. Nosso coordenador vai passar algumas informações para vocês e eu já volto. Senhores, vamos lá. Quem está online ainda não compartilhou a live, compartilha essa live, senhores. Esse é o momento aí, ó.
Pessoal que recebeu o PDF, que foi postado lá no grupo, compartilhe o PDF aqui nos comentários. Pessoal que está assistindo, que não faz parte do nosso curso ainda, está conseguindo acompanhar essa live, que está top, resolvendo as questões. As dúvidas que os senhores tiverem durante a resolução das questões, os senhores coloquem, tá? Suas respostas aí, a dúvida, para a gente poder estar respondendo, tá te ajudando. E você não ficar com dúvida, a live para tirar sua dúvida, para você entender o conteúdo. Então, não fica aí parado, olhando, sem entender nada, tá? Tá com dúvida, você pergunta para poder a sua dúvida ser esclarecida, você entender alguma coisa, o conteúdo entrar na sua mente, você esclarecer a sua dúvida para você ir bem na prova, tá? A hora de errar é agora, a hora de ter dúvida é agora, porque na prova você tem que fazer a questão e você tem que acertar ela, entendeu? Então, tá na live, compartilha a live, marca seu amigo e posta aí embaixo o PDFzinho que você recebeu com as questões para todo mundo poder acompanhar a aula junto, tá ok? Então continua aí na pegada, tá? Agora, a gente vai voltar agora para resolver as outras 10 questões, tá ok? Se tiver dúvida, você pergunta para a gente poder te ajudar. Alô, pessoal? Continua. Bom, pessoal, agora nós vamos para a questão de número 11, tá? A questão de número 11 está pedindo para vocês acrescentarem um predicado a cada sujeito. Então, lembra que eu falei que é muito importante vocês prestarem atenção ao enunciado? O que a questão quer? Que você complete essa frase com um predicado. Você vai acrescentar ela um verbo e alguma outra informação sobre o sujeito que você já tem aí. Essa questão era de resposta pessoal. Cada um poderia criar uma oração, né? Criar um predicado da sua maneira, tá? Portanto, pessoal, é necessário que esses elementos eles estejam em concordância. Eles precisam concordar em gênero e número, tá? Então, por exemplo, aí para vocês, na letra A, nós temos o sujeito as crianças. Logo, o seu predicado, o predicado que você criar, tem que concordar com as crianças, tá? Que tá aí no plural. Então, o exemplo que vocês poderiam usar seria: as crianças brincam no quintal. Não é as crianças brincar, tá? As crianças brincam. Por quê? As crianças equivale ao pronome elas. Logo, o verbo deve ser conjugado dessa forma, na terceira pessoa do plural. Beleza? Então, na letra B nós temos o simpático médico. Então, vocês vão acrescentar no predicado que todos os elementos concordem. Não pode ser de qualquer maneira, tá? Então, por exemplo, o simpático médico nos deu muita atenção, nos atendeu muito bem, tá? Como era de resposta pessoal, eu tô dando só um exemplo para vocês, tá? Na letra C, nós temos aquele palhaço como sujeito. Vocês poderiam colocar: é muito engraçado, é muito divertido, é muito sem graça, desde que todos os elementos estejam em concordância, tá? Na letra D, minha irmã e eu somos, tá? Minha irmã e eu somos muito parecidas, tá? Lembra que todos os elementos devem concordar. Letra E, esta casa está muito suja, é muito bonita, é muito distante, tá? Aí fica a seu critério. Na questão de número 12, diz assim, ó: numere as frases de acordo com o tempo do verbo. Se o verbo estiver no presente, você vai colocar aí, preencher a lacuna com o número 1. Se o verbo estiver no pretérito, o que é pretérito, professora Thaís? Pretérito é passado, é uma ação já terminada, já finalizada. Perdão. E 3, você vai preencher com o número 3, se o verbo indicar futuro, tá? Então, nós temos aí: ontem a professora leu uma história. Qual é o verbo dessa questão aí? Leu. Ou seja, é uma ação terminada, já aconteceu, já foi. Logo, a opção aí, número 2, você vai preencher com o número 2, porque o verbo está no pretérito. No passado, essa ação foi terminada. Na segunda, tá assim: sairei mais
mais cedo amanhã. Ou seja, é uma coisa que ainda vai acontecer. É uma coisa do futuro. Então, você vai preencher com o número 3. Vocês copiaram o texto? Essa questão aí, o verbo é copiaram. Pretérito, uma ação terminada. Então, número 2. Luciana recita uma poesia. O que quer dizer recita? Nesse momento, é uma coisa que ela faz nesse momento. Então, presente, é o que está acontecendo agora. Então, a resposta aí é o número 1. Nós já terminamos o trabalho, ou seja, já terminou, acabou. Pretérito, número 2. Os alunos brincarão no pátio. O que quer dizer? Eles não estão brincando agora, eles não brincaram antes, eles ainda irão brincar. Futuro, pessoal. Então, aí, número 3. E a última, o gatinho bebe leite. Uma coisa que está acontecendo no momento presente, número 1. Tá? A questão de número 13 tá assim, ó. Complete as frases com o verbo entre parênteses no passado, que é o pretérito perfeito terminado em AM, ou no futuro do presente, que é o verbo terminado em A, o tio e o O. Por que eu coloquei essa questão, gente? Porque eu tenho visto muito erro na hora de colocar os verbos dessa forma, indicando o futuro e indicando o passado. Eu até usei como exemplo para os meus alunos um post no Facebook em que a pessoa colocou assim: entrarão e roubarão a minha casa. Futuro. Então as pessoas começaram a comentar para ele: ué, é só você tirar as coisas daí e levar para outro lugar, é só você trancar a casa. Por quê? Ele usou o verbo de forma incorreta, tá? Ele usou o verbo no futuro. Quando ele queria usar, assaltaram, com AM no final, tá? Então, por isso, essa questão era muito importante por conta de todos esses erros, tá? A letra A. Ontem, os meninos, o verbo é vencer, a competição. Então, ontem, os meninos venceram, com AM no final. Venceram, venceu ontem, acabou, tempo terminado. B. No próximo sábado, as crianças, o verbo aí é dançar quadrilha. Dançarão, A, tio e o O. É futuro, tá, pessoal? Letra C. Após o cinema, meus pais, o verbo é tomar um lanche. Tomarão. É uma coisa que ainda vai acontecer, A, tio e o O. Beleza? Letra D. Amanhã, minhas irmãs, o verbo é brincar no parquinho. Brincarão, A, tio, O. Verbo no futuro, ainda vai acontecer. Domingo, Rodrigo e Diego, o verbo é correr na quadra. Correrão, A, tio e o O. Tá, pessoal? Então, fica atento aí a essa diferença na terminação do verbo indicando o passado e o verbo indicando o futuro, para vocês não errarem mais. Tá? Temos aí também a letra F. No torneio de ontem, os carros, o verbo aí é subir por aqui. Subiram, AM no final, uma ação já terminada, que aconteceu ontem. Beleza? Temos a questão de número 14. Essa questão está falando sobre o uso da crase, tá? Em quais das alternativas o acento indicativo de crase deverá ser retirado? O que ele quer dizer com isso? Lembra que eu falei que é importante ter atenção ao enunciado? Ele está dizendo quais alternativas. Significa que é mais de uma e que a crase deve ser retirada, não deve ser usada, tá? Ela está incorreta. Na letra A, nós temos graças a Deus. Então aí é uma opção em que a crase deve ser retirada. A crase não se usa antes de palavra masculina, tá? Letra B, vamos a pé, novamente. O uso da crase está incorreto, ela deve ser retirada. Nós temos um substantivo masculino, pé, tá? Na letra C,
sairemos à meia-noite. Nesse caso, a crase está sendo usada corretamente. Então, a gente não tira a crase nessa opção. Na letra D, obrigado a todos. Errado, o uso da crase aí está incorreto. A gente vai retirar, porque nós temos um pronome indefinido, todos. Então, o uso da crase não está correto. Letra F, estamos frente a frente. Nesse caso, também a gente retira a crase, porque ela está entre palavras repetidas. E entre palavras repetidas, não se usa crase. Então, a resposta correta é letra A, B, D e F. Lembra que a questão está pedindo quais alternativas, tá? Temos a questão de número... Repetir a questão da crase que eu não entendeu. A Ingrid Souza. Ah, tá. Nós temos aqui uma dúvida da Ingrid Souza. Está pedindo para repetir a opção da crase. Qual? A questão da crase, essa questão agora. A questão inteira? Beleza, Ingrid. Tá. O enunciado está pedindo o seguinte: em quais alternativas o acento indicativo de crase, que é o acentozinho lá no A, ele deve ser retirado? O que é isso? Quer dizer que nessa opção a crase está sendo usada de forma errada. A gente retira a crase daí, tá? A letra A gente retira a crase. Por quê? Não ocorre crase antes de substantivo masculino. Qual é o substantivo masculino aí? Deus, tá? Na letra B a gente também tira a crase porque está antes de um substantivo masculino, pé. O pé, não é o pé? Então a gente tira a crase por ser um substantivo masculino, tá? Na letra C, o uso da crase está correto. Sairemos à meia-noite, tá? Letra E, vire à direita. O uso da crase está correto. Letra F, estamos frente a frente. O uso da crase está errado, porque não se usa crase entre palavras repetidas, cara a cara, frente a frente. Então a gente tira a crase aí nessa opção. Então as opções em que a gente retira a crase é A, B, D e F, tá, pessoal? Thaís, o pessoal perguntando se tem como explicar quando que acontece crase. Ah, sim. Quando que tem crase, tem como explicar? Tá, pessoal, a dúvida de vocês é quando ocorre a crase, tá? A crase, ela é a junção de duas vogais, A e A, que é o A preposição e o A artigo, tá? O A preposição, gente, ele geralmente vai ser exigido pelo verbo, tá? Por exemplo, o verbo ir. O verbo ir, ele exige a preposição a, porque quem vai a algum lugar. Por exemplo, vou à praia. Nesse caso, gente, a gente usa a crase. Por quê? O verbo ir, ele exige a preposição a, porque quem vai a algum lugar. E praia é um substantivo feminino que admite um artigo, tá? Então, nós temos a mais a, logo a gente representa essa junção pelo uso da crase, tá? Então, ocorre crase quando o verbo exigir a preposição a e o substantivo aceitar o artigo a, tá, pessoal? Então, é nesse momento que você vai utilizar a crase. Uma dica para vocês identificarem quando não ocorre a crase é entre palavras repetidas, como temos aí na letra F, tá? Estamos frente a frente, cara a cara, face a face, não ocorre. Não vai ocorrer crase antes de palavras masculinas, né? Por exemplo, aqui, por quê? O substantivo, ele deve aceitar o artigo a, tá, pessoal? Também não ocorre a crase antes de pronomes indefinidos, pronomes pessoais, com exceção
dos pronomes senhora, senhorita. Somente antes desses dois pronomes que a gente vai utilizar a crase, tá? Então aí, nós não utilizamos a crase nem na A, nem na B, nem na D e nem na F. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Qualquer coisa pode mandar mais perguntas aí. Continuando, nós temos a questão de número 15. A questão de número 15 está pedindo: numere em que sentido foram empregadas as palavras. Você vai colocar 1. Se a palavra foi usada no sentido denotativo, tá? Ou vai usar 2 se a palavra foi usada no sentido conotativo. Professor, o que quer dizer isso? O sentido denotativo, uma coisa que pode ajudar vocês a memorizar, é o D de dicionário. Por quê? A palavra no sentido denotativo é usada no seu sentido real, no seu sentido de dicionário, tá? A palavra é usada no seu sentido real. Já o sentido conotativo é a palavra usada no sentido figurado. Você só vai entender o que quer dizer de acordo com o contexto em que ela foi colocada, tá? Então, por exemplo, meu pai é meu espelho. Então, foca na palavra espelho. O meu pai é um espelho? Não. Logo, o espelho foi usado no sentido conotativo, tá? Então, aí, sentido figurado, a resposta é o número 2, tá? Na segunda opção, quebrei o espelho do banheiro. Nesse caso, o espelho aí significa o espelho mesmo, né? Que tem o nosso reflexo. Então, está sendo usado no sentido denotativo, tá, pessoal? No seu sentido real, no que realmente espelho significa. Letra C. Essa menina tem um coração de ouro. Ouro não dá, né? O coração é um órgão, tem somente sangue, então não tem nada de ouro nele. Logo, foi usado no sentido conotativo, no sentido figurado. Então, você preenche aí com o número 2. Na número 4, a opção 4, a Praça de Sé fica no coração de São Paulo. O que quer dizer isso? Que fica no meio, na parte mais importante de São Paulo, né? Então, está sendo usada a palavra coração no sentido conotativo, beleza? Na 5, nós temos fez um transplante de coração. Nesse caso, o coração aí está sendo usado no sentido denotativo, no seu sentido real. A pessoa tirou o coração que estava doentinho e colocou um coração bom, tá? Então, logo aí a resposta é D, é 1, sentido denotativo. Viu? Só para explicar de novo aí a diferença de denotativo para conotativo. Sim. O sentido denotativo, pessoal, para quem ainda está com dúvida, é quando a palavra está sendo usada no seu sentido real, no que ela realmente quer dizer, tá? No sentido de dicionário, tá? Aquele significado que tem lá no dicionário do que é a palavra, ela está sendo usada no seu sentido real. Por exemplo aí, a primeira e a segunda questão. Olha a palavra espelho, para quem ainda está com dúvida. Meu pai é meu espelho. O que a pessoa quis dizer? Que o pai dele é um espelho, que ele se olha? Não, ele quer dizer que o pai é algo a ser seguido, é um exemplo para ele, é quem ele segue. Não é o espelho do objeto espelho. Então aí o espelho está no sentido conotativo, no sentido figurado. Ou seja, o espelho não quer dizer espelho objeto. E já na segunda opção, quebrei o espelho do banheiro. Ou seja, a pessoa quebrou o espelho mesmo, o objeto espelho. Então aí é o sentido denotativo, tá? A palavra está sendo usada no seu sentido real. Mais alguma dúvida? O caso, ela perguntou se pode chamar de sentido literal e sentido figurado. Sim, pode ser usado, até mesmo porque o sentido conotativo, ele é muito usado na literatura, tá? Porque a literatura, geralmente, ela tem a intenção de mexer com as palavras, de mexer com o sentido das palavras. Então, pode sim aí, Carlos,
tá? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e pode continuar mandando pergunta aí, tá? Posso prosseguir? Na questão 16, pessoal, ele está pedindo a classe gramatical de cada palavra da frase. Ou seja, a frase aí é: Carlos Henrique é um menino esperto. O que é classe gramatical? É a classe, mesma coisa que classe morfológica. O que você vai fazer nessa questão? Uma análise morfológica da palavra. Ou seja, o que é uma análise morfológica, Thaís? Você vai dizer a qual classe de palavras cada elemento pertence, tá? Quais são as classes de palavras? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio. Tudo isso são as classes de palavras, tá? Então aí, ele deu 3 opções. Na letra A, Carlos Henrique é um substantivo próprio. Aí o E, ele está dizendo que é um substantivo. E é um artigo indefinido. Menino é verbo. E esperto, adjetivo. Não, pessoal, não é a letra A. A letra B está dizendo que Carlos Henrique é um substantivo comum. Está dizendo que é um verbo. Que é artigo indefinido. Menino, substantivo comum. E esperto, adjetivo. Tá, eu vou colocar a frase para que vocês possam analisar junto comigo, ó. A frase é a seguinte: Carlos Henrique é um menino esperto. Tá, vamos começar por Carlos Henrique. Carlos Henrique não é nome de pessoa, logo é um substantivo próprio, que designa um ser em específico, tá? Então ele é um substantivo próprio. Aqui é o verbo ser, tá, pessoal? Então verbo, o verbo ser. Aqui é artigo indefinido. Artigo indefinido. Menino é um substantivo comum. Os substantivos comuns, eles designam seres de forma genérica, tá? Menino, substantivo comum. E esperto, percebe que esperto, ele está qualificando o substantivo menino. Então aqui esperto é um adjetivo, tá? Então nós fizemos aqui a análise morfológica dessa frase. Então a opção que corresponde, que nomeia essas classes corretamente, seria a opção C, pessoal. É o substantivo próprio, verbo, artigo indefinido, substantivo comum e adjetivo. É isso que ele quer dizer quando ele pede a classe gramatical, é a classe de palavras, a classe morfológica de cada um desses elementos, tá? Ó, a questão de número 17, pessoal, eu anulei essa questão, tá? Porque houve um erro aí e acabou não indo a opção correta. Nenhuma delas está correta, tá? Então eu anulei a questão 17 por falta da opção, tá bom? Então nós vamos aí para a questão de número 18, tá? Qual é a regra de acentuação para as seguintes palavras? As palavras aí são farmácia, fotógrafo, trânsito e estético, tá? Ele quer saber por que todas essas palavras foram acentuadas, qual é a regra aplicada para que elas fossem acentuadas, tá? Então nós temos a primeira opção: todas as palavras terminadas em vogais, por isso elas devem ser acentuadas. Quer dizer, todas elas terminam em vogais, então tem que ser acentuada. Não, não é isso, a regra não é essa, tá? Todas as palavras são
proparoxítonas? Sim, tá aí a nossa resposta correta. Lembra que as palavras proparoxítonas é quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Logo, em língua portuguesa, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, todas elas são acentuadas pela mesma regra, por serem proparoxítonas, tá? Então, a terceira opção, todas as palavras são paroxítonas? Não. Nenhuma das alternativas corresponde às regras? Não. Então, a opção correta, todas são proparoxítonas, tá? A questão 19 é sobre o uso da pontuação, tá? O uso da pontuação está inadequado em, ou seja, está errado, não deve ser usado dessa maneira a pontuação. Aí ele deu aí a letra A. Ana era uma mulher alta, magra e muito ágil. Tá, vamos analisar essa oração para que vocês possam entender a regra da pontuação, tá? Então, a questão está dessa forma. Ana era uma mulher alta, magra e muito ágil. Tá. Ele quer saber se o uso da pontuação está correto nessa frase. Não, pessoal. A opção correta aí seria a letra A. Por quê? O que eles fizeram aqui, ó? Eles separaram o sujeito do predicado. Isso é errado completamente, tá? Não se deve separar sujeito do predicado. O correto aqui seria: Ana era uma mulher. Aqui o uso da vírgula está correto, porque ele está separando elementos de mesma função sintática. Ana era uma mulher alta, magra, magra e muito ágil, tá? Então, nessa questão aqui, o uso dessa vírgula está incorreto. Não se separa sujeito do predicado. É como se você estivesse cortando a oração no meio, tá? Ela não vai ter o mesmo sentido, tá, pessoal? Então, a opção correta é a letra A. Por quê? Na B, o uso da vírgula está correto, né? Naquela tarde, os filhos aprontaram. Seus amigos, maridos, filhos ficaram satisfeitos com a festa. A vírgula está separando elementos de mesma função sintática, está correto. Na letra D, gostava de cozinhar, limpar, lavar e passar, novamente separando elementos. Na letra E, nós temos na cozinha havia de tudo, 2 pontos. Temperos, condimentos e doces. Os 2 pontos, está certo, está iniciando uma enumeração, que são temperos, vírgula, condimentos e doces, tá? Então, todas as outras opções, o uso da pontuação está correto. Vírgula, ponto final, 2 pontos, tá? Então, é isso aí. A opção seria a letra A, que está separando o sujeito do predicado. Nós temos também a questão de número 20 e a última questão. Então, pessoal, mandem as dúvidas de vocês aí, que nós já estamos chegando ao final dessa correção, tá? A número 20 tem uma frase que diz assim: gostaria que me respeitasse, madame, tá? Aí o enunciado diz o seguinte: sobre a vírgula que separa o termo madame, é correto afirmar que está bem empregada, pois separa na oração o vocativo. Está mal empregada, pois separa o sujeito da oração do verbo. Está bem empregada, pois nesse caso seu uso é facultativo. Está mal empregada, pois não se separa o aposto do termo a que se refere. Tá, vamos analisar essa oração.
para entender novamente o uso da vírgula, tá? Então nós temos por que ele usou a vírgula aqui, nesse pedaço? A opção correta aí, gente, é a letra A. A vírgula está bem empregada, está correta, porque ela está separando o vocativo. O vocativo aqui é o madame, é a pessoa com quem o locutor está falando, tá? O emissor, né? Madame, ele está chamando a atenção dessa pessoa, tá? O vocativo, a gente diz que é o chamamento, é o elemento usado para chamar a atenção de com quem a gente está falando. Então, o uso da vírgula nessa oração foi bem empregado, porque ela está isolando o vocativo. A opção correta é a letra A, tá? Por que não seria a letra B? Está mal empregada, pois separa o sujeito da oração do verbo? Não. Gostaria que me respeitasse. A oração principal aqui, ó. Não separou o sujeito aqui. Gostaria que me respeitasse. Não, o uso da vírgula não está mal empregada. C. Está bem empregada, pois nesse caso seu uso é facultativo? Não, é obrigatório. A gente tem que separar o vocativo pela vírgula, tá? Seja o vocativo no início, no meio ou no fim da oração, tem que usar a vírgula. E a letra D está mal empregada, pois não se separa o aposto do termo a que se refere. Tá, o que é aposto, Thaís? Aposto é uma explicação que a gente dá sobre algo na frase. O aposto geralmente vem utilizado entre vírgulas. Nesse caso, madame não é aposto, e sim vocativo, tá? Por isso, a opção correta é a letra A, tá? Mais alguma dúvida? Não? Então, tranquilo, pessoal, estamos terminando por aqui essa correção. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Pessoal, vamos lá, ó. Terminamos a nossa live, tá? A correção dos 20 exercícios. A aula foi top, tá? Então a aula foi top, parabéns, professora Thaís. Agora os senhores já coloquem aqui embaixo qual o tema, o próximo assunto que os senhores querem que seja tratado na próxima live da professora Thaís. Por exemplo, crase, pontuação, uso de vírgula, etc. Tá? Você vai ver o tema de português aí que você acha mais importante, separação de sílaba, etc, tá? Qual tema você acha mais interessante, mais importante, e já começa a escrever embaixo, tá? Pra gente fazer aí uma análise, ver qual o tema mais pedido, e a próxima live a gente vai falar desse assunto, tá? O pessoal está perguntando com relação ao acampamento. Senhores, falta menos de um mês, tá? Então, dia 15 a 17 que vai estar acontecendo o nosso acampamento. Quem ainda não pagou, paga logo. A gente está com muito poucas vagas ainda restantes, tá? Acabando já as vagas. Então já garante a sua vaga essa semana agora, esse sábado, para você não ficar de fora, não ficar chorando depois e enchendo o nosso saco, tá? Então paga logo, garante a sua vaga para depois não ficar de choro, tá? Então coloca aí embaixo o tema. Quem ainda não compartilhou a live, compartilha, tá? Próxima terça-feira a gente está de volta. Continua acompanhando muita coisa boa para você, tá? Então, quem não nos segue ainda, siga no Facebook e também siga no Instagram, tá? Então, a princípio, tá? A partir do próximo mês, as lives vão começar a ser transmitidas ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram, tá? Pessoal que gosta mais do Instagram, vê no Instagram. Quem gosta mais do Facebook, vê no Facebook, tá? Para não ter problema nem reclamação, tá? A gente ajudando você aí a alcançar o seu objetivo. Falou, pessoal? Então, fica com Deus. Um forte, um grande abraço e até a próxima semana.